Dando continuidade à nossa introdução à fisiologia vegetal, esse primeiro momento de encontro com a disciplina, nessa videoaula é que nós realmente estamos começando a disciplina. É aqui que começa a nossa caminhada. E aqui vocês estão vendo o primeiro slide da disciplina. E vai ser exatamente o mesmo slide que vai ser o último que vocês vão ver na disciplina. A nossa disciplina começa com esse slide e ela termina com esse slide. E agora eu queria que vocês dessem uma pausa no seu vídeo e vocês pensassem o que vocês acham que essa planta faz. Gostaria que vocês utilizassem o conhecimento pretérito que vocês têm sobre as plantas. O que as plantas fazem no ambiente, para que elas servem, o que elas estão fazendo, como elas se comportam. E vocês vão ter a sua ideia formada sobre o que as plantas fazem. Depois que vocês fizerem isso, guardem bem essa concepção que vocês tiveram. Porque no final do semestre nós vamos voltar exatamente nesse mesmo slide. Eu gostaria que vocês comparassem essa concepção inicial que vocês estão tendo agora sobre o que as plantas fazem e comparar com vocês ao final da disciplina, quando virem esse mesmo slide, qual será a concepção que vocês tiveram. Se ao final da disciplina vocês virem essa planta exatamente com os mesmos olhos que vocês estão vendo ela aqui agora, nós perdemos o nosso tempo. Eu fui incapaz de despertar em vocês uma percepção, uma perspectiva diferente sobre as plantas. E é justamente esse o meu objetivo. Ajudar vocês a verem as plantas com outros olhos. E quando a gente pensa em plantas em termos de evolução, nós não vamos falar sobre os diversos tipos de plantas que existem no ambiente em termos evolutivos. Mas nós vamos focar principalmente nas monocotiledôneas e nas dicotiledôneas. Este vai ser o nosso universo de trabalho. Nosso foco vão ser elas, que podem ser extrapolados alguns conceitos para os demais tipos de plantas. Mas nosso foco principal são as mono e as dicotiledôneas. São as plantas que fazem florescimento. E o que é fisiologia vegetal? O que a gente estuda em fisiologia vegetal? Nós estudamos basicamente o funcionamento das plantas. Como que as plantas funcionam? E por que elas fazem o que elas estão fazendo? Esse é o nosso objetivo. Entender como que as plantas se comportam no ambiente onde elas estão inseridas. Ou seja, nós vamos entender como que as plantas funcionam. E além disso, como que as plantas respondem aos estímulos abióticos do meio onde ela está inserida. Por exemplo, a disponibilidade de água, a questão da nutrição mineral, a questão da temperatura e vários outros fatores. Mas também como que elas respondem aos estímulos bióticos, quando elas interagem com outros organismos do meio, sejam micro-organismos ou sejam organismos mais desenvolvidos. Então nós vamos entender o funcionamento das plantas, como que elas funcionam. Isso é o foco da fisiologia vegetal, é compreender esse processo. E quanto mais bem compreendido, melhor são as possibilidades que a gente tem de interferir no processo de tal forma a otimizar a produtividade das plantas, para que elas possam produzir aquilo que elas têm a capacidade de produzir. E a fisiologia vegetal ela está presente no nosso dia a dia, quer você acredite nisso, quer não. E aqui vão alguns exemplos de interface da fisiologia vegetal. Nós podemos estudar a fisiologia vegetal a nível molecular, nós podemos estudar a fisiologia vegetal a nível celular, mas também podemos utilizar a nível mais macro. Nós podemos ver a questão da interface com irrigação, como que a água afeta o crescimento e desenvolvimento das plantas. As plantas são utilizadas para a produção de determinados compostos que são utilizados para a saúde humana, seja na alimentação para fornecer energia, fornecer as vitaminas, as proteínas, os carboidratos que os seres humanos e que os animais precisam, ou seja, na produção de compostos que auxiliam na qualidade de vida da pessoa, produção de fármacos naturais. É utilizado na indústria, exemplo disso, na indústria de cosméticos, na produção de determinados compostos que são utilizados em vários outros tipos de indústrias, como por exemplo, da borracha, que é extraída da seringueira. Nós temos a interface com a nutrição mineral, em que nós vamos ver como que os nutrientes são absorvidos pelas plantas e o que eles fazem da planta. Nós vamos ver a questão da interface com a fitopatologia. Nós não vamos estudar os micro-organismos que desenvolvem doenças, mas nós vamos ver que, na verdade,
Essas doenças que são causadas pelos micro-organismos, eles afetam diretamente algum processo fisiológico dentro das plantas. E nós vamos ver quais são esses processos e como que as plantas respondem quando elas estão no processo infeccioso. Nós temos a questão do melhoramento para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade dos frutos, por aí afora vai. Nós temos N interfaces. Isso aqui é para dar uma ideia de que a fisiologia vegetal, se você estiver trabalhando com plantas, ela vai interagir de forma bastante direta ou indireta com aquele processo que você está estudando. Então é importante conhecer as plantas e como que elas funcionam. E o que nós vamos estudar quando a gente fala em fisiologia vegetal? Por quê? Porque a biodiversidade vegetal é gigantesca. Então qual vai ser a nossa planta modelo? Qual vai ser o nosso material de estudo? Nós podemos utilizar plantas que nós consumimos, podemos utilizar plantas que nós estudamos, podemos utilizar plantas que utilizamos para o florescimento, podemos utilizar plantas que são utilizadas para a extração de celulose, podemos utilizar as plantas nativas que existem no ambiente, N plantas. Que plantas que nós vamos estudar? Qual que vai ser o nosso modelo? Nós vamos procurar um denominador comum. Denominador comum nas plantas que florescem, as mono- e as eucotiledôneas, que é o nosso universo de trabalho. E o que nós estudamos neles pode ser extrapolado para os demais, mas o nosso foco são as mono- e as dicotiledôneas, como nós já dissemos anteriormente. E mesmo quando a gente considera os ambientes naturais, qual dessas plantas nós vamos utilizar como material de estudo? Quando a gente pensa no círculo, nós podemos ver que, na verdade, vão haver vários níveis de interação. E nós vamos procurar estudar aquelas que são mais comuns à grande maioria das plantas, sem a preocupação de esgotar o assunto. Nós vamos procurar esse denominador comum, essa interface entre as diversas plantas. E agora, só para termos uma ideia do que nós vamos estudar, nós vamos estudar a água nas plantas. Não os mecanismos de irrigação propriamente ditos, mas o que a água faz para as plantas e por que ela é tão importante para a produção das plantas. Nós vamos estudar os nutrientes minerais. Nós não vamos falar sobre a fertilidade, recomendação de adubação. E são outras disciplinas que fazem isso. Nós vamos ver o que o nutriente faz para as plantas e como que eles são absorvidos do solo pelas plantas e o que cada um deles faz. O que são os macronutrientes, o que são micronutrientes, o que é a questão da essencialidade. Ou seja, vamos estudar o que os nutrientes fazem fisiologicamente dentro das plantas. E uma das vertentes sobre isso é estudar a hidroponia, que é o cultivo de plantas na ausência de solo. Vamos entender quais são os cuidados, por que se trabalha com isso e quais são os manejos que devem ser tomados quando se trabalha com hidroponia. Nós vamos estudar a fotossíntese. Ah não, professor, fotossíntese de novo? De novo. Só que agora com outros olhos. Nós vamos rever aquilo que vocês já viram e vamos aprofundar alguns conceitos e tentar interpretar como que a luz afeta diretamente o crescimento das plantas. Então nós vamos ver o efeito da luz sobre o processo fotossintético e o que a planta faz com essa energia. Além disso, nós vamos entender um pouco mais sobre a questão do carbono, que é tão em voga hoje em dia em função da questão do aquecimento global, como que isso pode afetar o crescimento e desenvolvimento das plantas. Vamos aprofundar o nosso conhecimento nessa área. E ainda falando sobre a fotossíntese, qual seria a melhor luz para a fotossíntese e por que existem esses diferentes tipos de luz e como que eles afetam o processo fotossintético? Tem mesmo uma luz que é melhor para a fotossíntese? Além disso, o outro efeito sobre a luz é quando a gente acende a luz à noite. Não é para ficar claro para a gente continuar trabalhando, não. Isso também. Mas qual que é o efeito da luz diretamente para as plantas quando a gente acende à noite? Ou seja, como que a luz afeta a morfogênese das plantas? Nós vamos entender isso também. Nós vamos entender um pouco sobre ecofisiologia, ou seja, como que a planta se comporta no ambiente onde ela está inserida. Principalmente quando a gente fala em termos de estresses ambientais. E nós vamos estudar alguns estresses ambientais. Não todos, e não temos a menor pretensão de esgotar esse assunto, mas entender alguns estresses ambientais e como que as plantas respondem e sobrevivem a esse tipo de estresse ambiental. Nós vamos estudar também o metabolismo primário e o metabolismo secundário e vamos ver quais são as diferenças nisso. Só que agora nós estamos trabalhando mais a nível celular. E nós vamos estudar algumas reações bioquímicas que são mais importantes para as plantas.
Ah não, professor, bioquímica de novo? Sim, bioquímica, mas com foco mais aplicado, mais direcionado. E nós vamos estudar, portanto, o metabolismo primário, que nós temos o metabolismo das proteínas, nós temos o metabolismo dos carboidratos e nós temos o metabolismo dos ácidos graxos. Mas nós vamos focar principalmente no metabolismo dos carboidratos, ou seja, nós vamos falar sobre respiração novamente, entender todo esse processo e como que os fatores do ambiente afetam a taxa respiratória das plantas e o que isso pode trazer como consequência para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Mas também nós vamos estudar o metabolismo secundário, que é derivado do metabolismo primário, mas formam outros compostos, como por exemplo, alcaloides, compostos fenólicos, terpenoides. E o que esses compostos fazem? Qual que é a função deles nas plantas e como que isso pode ser utilizado pelo homem? Em termos de fitopatologia, nós já mencionamos alguma coisa, que na verdade as doenças das plantas são em função de que algum processo fisiológico foi afetado. Então as plantas que têm comprometimento das folhas, o processo afetado é o processo da fotossíntese. Mas nós vamos ver principalmente como que as plantas percebem a presença de patógenos e como que elas respondem a essa presença de patógeno no mecanismo de defesa da própria planta. Quando a gente passar para o terceiro módulo, nós vamos falar sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas. E vamos falar bastante sobre os hormônios vegetais, que são esses sinalizadores. O que eles fazem? Qual que é a participação dele no crescimento e desenvolvimento das plantas? E como que eu posso, conhecendo esses fito-hormônios, esses hormônios vegetais, interferir no crescimento e desenvolvimento das plantas? Como, por exemplo, na cultura de tecido de plantas, que é o crescimento de plantas em condições in vitro. O que é isso? Como que isso funciona? E como que a fisiologia vegetal está interferindo nesse processo? Cultura de tecidos é basicamente a fisiologia vegetal na prática, em condições totalmente controladas. Embora a gente não vá falar sobre bonsai, na verdade você está afetando diretamente o crescimento e desenvolvimento da planta por vários fatores. Por estresses ambientais, por estresses físicos, por questão nutricional, por podas que afetam a questão de hormônios, uma série de fatores. E nós vamos ter algumas noções sobre este processo. Embora a gente não vá falar especificamente sobre a pós-colheita, nós vamos entender um pouco sobre a fisiologia pós-colheita e como que alguns hormônios, principalmente o etileno, afeta a fisiologia dos frutos em desenvolvimento. Os frutos chamados de frutos climatéricos. Nós vamos ter aula específica sobre este assunto. Como que eu posso adiantar, como que eu posso retardar a maturação de frutos climatéricos com o uso de hormônios vegetais, no caso especificamente o etileno. E tem mais, tem muito mais. E nós não temos a menor pretensão de esgotar o assunto, mas despertar vocês para a fisiologia vegetal, para, de acordo com a necessidade de vocês tenham aonde começar a busca de vocês para que vocês possam caminhar pelas suas próprias pernas. Era basicamente isso que nós tínhamos para falar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!